Para falar sobre a Lei de Inovação do município de Bauru, nós recebemos hoje aqui no programa Espaço Aberto, pela TV e Rádio Câmara Bauru, a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Aline Fogolin. Aline, mais uma vez, seja bem-vinda aqui aos nossos estúdios. Obrigada pela oportunidade mais uma vez e a todos que nos assistem e nos ouvem. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara, Carol Garcia, e pela TV Câmara, o Rafael Maroupo. A Câmara de Bauru sediou uma audiência pública recentemente para discutir o texto da Lei de Inovação. Esse projeto está sendo elaborado, já está na fase final aí na Prefeitura. Mas assim, para quem não conhece ou desconhece a utilidade enquanto instrumento de uma lei de inovação, o que ela contempla? Em primeiro lugar, vale ressaltar que a nossa cidade não previa ou não tinha até o momento nenhum instrumento que desenhasse esse ecossistema de inovação que nós chamamos. Para que a gente possa alcançar passos mais largos, como por exemplo um polo tecnológico, um parque tecnológico, que são instrumentos diferentes dentro do ecossistema de inovação, nós precisamos primeiro, chamamos, pavimentar, sedimentar tudo aquilo que vem pela frente. E Bauru, dentre outras cidades do mesmo porte ou próximas a nós de pequeno porte, como Marília e Botucatu, por exemplo, ela está um pouco atrás, ou seja, ela não construiu esse sistema legal para que a gente pudesse investir e atrair empresas de base tecnológica, fomentar projetos, fomentar a integração das empresas com a academia, no caso das nossas universidades. Então, a Lei de Inovação, ela vem criar esse ecossistema, vem delimitar e definir alguns pontos importantes que nós vamos agora, através do projeto de lei, que se chama Lei de Inovação, após a audiência pública e após todas as sugestões colhidas, tanto pela população, que isso ficou em aberto, tanto no site da Câmara, como também no site da Secretaria de Desenvolvimento, nós vamos agora encaminhar oficialmente, após a revisão do nosso jurídico da Prefeitura, que será encaminhado ainda nessa semana, possivelmente até o final do mês, conforme nós havíamos previsto, chega à Câmara Municipal. Quando nós falamos nesse tipo de projeto, imediatamente vem à cabeça o conceito de tecnologia de ponta. O que é de fato inovação? Inovação, você tem várias definições interessantes. Qualquer processo que você faça, que melhore, que contemple uma mudança no procedimento de realizar, e isso é muito fácil da gente perceber em vários aspectos, tanto numa alteração de processo de produção, de inovação científica, inovação tecnológica. A gente tem na palavra inovação um conceito muito amplo, mas especificamente acho que vale trazer para nós o conceito de que ela só pode ser considerada inovação, algo só pode ser considerado inovação a partir do momento que ele agrega valor. E esse valor pode ser financeiro, esse valor pode ser mensurado através dessa melhora de procedimentos. Então, dois pequenos exemplos interessantes, um processo, por exemplo, para um microempreendedor ou para um pequeno empresário que tem uma necessidade de mudar a sua embalagem do produto ou um processo de produção de algo que ele produz, às vezes é algo tão simples, mas que ele sozinho, como empresário, não possui a técnica ou a ciência para poder desenvolver. E aí entram todos os conceitos de inovação junto às universidades, junto aos fundos de fomento, junto a outros órgãos de apoio, que a gente pode prospectar e trazer esses processos para a nossa cidade. E aí a gente tem outros exemplos muito maiores, como inovações na cadeia da saúde, na cadeia da alimentação, que vão trazer benefícios para a população em geral e vão fazer esse processo ser transformado ou financeiramente ou agregando valor a outros aspectos de serviços. O projeto de lei ele também prevê a criação de um fundo municipal com recursos para fomentar projetos na área de inovação e tecnologia na cidade. Esse fundo seria mantido pela iniciativa privada ou em parceria também com o poder público? Como seria assegurado esse fomento? Para que a gente faça a criação desse fundo, ele vai passar, lógico, por essas análises, tanto do jurídico da Prefeitura quanto da nossa Câmara Municipal também, mas a ideia é a criação de um fundo muito semelhante a de outros municípios. Nós investigamos aí, estudamos mais de 60 propostas de cidades, não só do estado de São Paulo, como também de outros estados, e esse fundo ele é gerido por um conselho. Esse conselho vai ser criado, integrado por membros do poder público e da iniciativa privada, membros inclusive já pertencentes, por exemplo, como da nossa Comissão Provisória de Ciência e Tecnologia, criado ano passado, que vem desempenhando aí um belo trabalho, coordenado aí pela nossa secretaria, para que a gente possa, neste conselho, gerir tanto este fundo
quanto as propostas de inovação e ciência e tecnologia que venham a acontecer no nosso município. E a criação desse fundo também tem como objetivo trazer um pouco de segurança jurídica para os investidores na cidade? Sem dúvida, para que a gente possa alinhar aquilo que esse investidor, tanto externo quanto o nosso empresário bauruense, como também as nossas universidades, possam prospectar de ideias, projetos, serviços, porque tudo que for realizado nos nossos espaços de ciência, tecnologia e inovação aqui na cidade, seja dentro das universidades, seja dentro de espaços públicos que a gente tem previsão de criar, também o nosso centro de inovação em parceria com o Unesp, que já está autorizado, aprovado pelo governo do estado, só agora em fase de execução. A ideia é que a gente tenha diretrizes nesta lei, que a gente possa fomentar pesquisas, fomentar investimentos na área da ciência e da tecnologia, atrair novas empresas, por exemplo, de base tecnológica, lembrando das características da nossa cidade, que por mais que a gente tenha ainda áreas públicas disponíveis, Bauru já tem uma limitação geográfica natural, ela já não tem mais tanta opção falando de áreas públicas. Então a ideia é que a gente consiga ter uma inteligência de atrair empresas que tenham necessidades, talvez de uma mão de obra mais qualificada, altamente qualificada, mas que tenham menor espaço físico. Então a gente encontra na cadeia da tecnologia de informação muitos nichos de mercado interessantes. Então a lei, ela vem sedimentar isso, ela vem ajudar o município a ter condições e segurança jurídica, tanto para atrair novas empresas nesse nicho, como também para apoiar projetos, pesquisas, fomento. A gente sabe que a ciência e a inovação, elas são fundamentais no processo para cura de doenças, para alterar novos processos, encontrar novas formas, por exemplo, para a mobilidade urbana, para a questão do agronegócio, o próprio procedimento ligado aí às empresas, às nossas indústrias, né, que podem se utilizar de tudo isso. Então, um desenvolvimento de projetos e de situações que a lei vem trazer diretrizes importantes que nós ainda não tínhamos. Secretária, você comentou que foi estudada a experiência da aplicação da lei de inovação em mais de 60 cidades. Quais dessas experiências você destacaria e os resultados obtidos depois da aplicação da lei? A gente pode mencionar com muita propriedade a cidade de Campinas, né, que é super próxima aqui de nós, tem as mesmas características da nossa cidade, ainda que tenha maior população, mas ela tem sim um aspecto tecnológico inovador muito diferente da gente, porque ela trabalhou muito bem essas bases junto às universidades de Campinas. Tem também vários exemplos em Santa Catarina, por exemplo, na cidade de Lages, Florianópolis, a própria cidade de Marília, que nós fomos visitar recentemente, que tem criado aí um ecossistema de inovação muito interessante, e Marília, por exemplo, tem se tornado aí uma capital de atratividade para empresas de base tecnológica, porque trabalhou muito bem esse cenário junto à universidade, com os cursos de ciência da computação, dentre outros, né? E ela conseguiu prospectar empresas, por exemplo, de São Paulo, que já não tinham mais interesse ou não tinham mais espaço na grande capital e estão vindo para o interior buscar aí novas oportunidades. Bom, nós estamos recebendo aqui no programa Espaço Aberto a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Aline Fogolin, falando conosco sobre a elaboração, praticamente na reta final, do projeto de lei, da Lei de Inovação. A gente falou sobre essa questão do Fundo Municipal de Apoio à Ciência e eu queria falar com você especificamente sobre essa notícia de corte de 44% no orçamento do Ministério da Ciência, revelando aí a grave situação do financiamento das pesquisas no Brasil. Como é que trabalha uma lei de incentivo com esse cenário nacional? A gente entende que isso, a nossa questão, o nosso trabalho com a lei de inovação, ela vem num momento tão apropriado, justamente porque, em razão, inclusive, desse seu comentário, cada município, e isso é um modelo federativo que a gente acredita, inclusive, que essas eleições vão servir para discutir muito isso, né? Nós temos aí na base da pirâmide os municípios sendo sufocados com muito custeio. O governo federal, ele lança alguns programas, alguns projetos, como, por exemplo, esses de apoio e fomento à ciência, mas num determinado momento ele retira essas verbas, ele redireciona, ele corta esses investimentos e a gente sabe que a vida ocorre nos municípios. Então, nós somos, por exemplo, uma cidade
cidade essencialmente universitária. Nós recebemos mestres, doutores, pesquisadores, extensionistas durante todo o ano em nossas universidades que fazem um trabalho muito voltado à população em geral. A cadeia da saúde, somos referência com as nossas universidades, agora com a vinda das novas faculdades de medicina, odontologia, a fisioterapia, além de todas as outras universidades que prestam um brilhante papel nos serviços, nas clínicas, nas oficinas, tudo voltado à população. Então, isso sensivelmente nós entendemos que vai impactar no desenvolvimento, inclusive do município como Bauru, assim como outros municípios que têm aí a cadeia universitária como um dos eixos fundamentais. Mas a ideia é justamente a gente, como município, estudar quais serão essas alternativas, por mais que a gente não tenha isso sensivelmente, pode impactar, mas por mais que não tenhamos aí, quem sabe, esse olhar do governo federal nessa importante função que é a pesquisa, a inovação, a tecnologia, os investimentos em todos esses processos, localmente a gente estudar como é que a gente vai tirar proveito de tudo isso. Então, gostaria até de trazer aqui uma informação para vocês. Esse mês ainda nós vamos realizar um grande encontro com todas as empresas juniores de Bauru e também os projetos de extensão e escritórios modelo na nossa secretaria, para que a gente possa começar a utilizar essa mão de obra tão rica que são os estudantes, para que a gente possa fomentar projetos de pesquisa e inovação, buscando outras fontes de recursos que nós temos via governo do estado, além do próprio governo federal, e também alguns projetos de iniciativa privada, pois a gente tem grandes indústrias aqui em Bauru que demandam muito dessa mão de obra jovem, desse pesquisador, desse estudante, para que a gente possa fazer essa conexão. Então, estudar o que nós temos como cenário local e o que a gente pode fazer como município nesse sentido. Bom, agora com o projeto chegando à Câmara, como é que devem ser as discussões entre Legislativo e Executivo e o que você espera de imediato com a possível aprovação e aplicação da lei? Nós estamos contando com uma força muito grande aí da vereadora Chiara Ranieri, também com o Felipe, assessor da Chiara, participando de todo esse trabalho desde o primeiro momento. Essa lei foi discutida durante 6 meses do ano passado e mais esses 6 meses iniciais de 2018. Então, nós entendemos que ela está muito bem apurada. Ela é uma lei que vale a pena ressaltar a importância da OAB Bauru, na pessoa do Dr. Maurício Ruiz, Dr. Fernando Targa, Dr. Conrado Segala, também que nos apoiaram na construção legal, né, deste projeto. E a ideia agora, passando no jurídico da Prefeitura, nós acreditamos que os nossos vereadores terão toda a liberdade que sempre tiveram com a gente de questionar o que for necessário, mas mais do que isso, acho que de entender a importância que essa lei vai fazer no nosso município, que ela vai trazer para o nosso município. Lembrando também que no dia 30 agora, de agosto, nós somos parceiros do BID Bauru Innovation Day. É um evento de inovação que Bauru está realizando pela primeira vez com grandes parceiros, todos os setores produtivos, indústria, comércio, serviço, a ACERT, que é a Associação de Tecnologia de Informação aqui de Bauru, está conduzindo juntamente com o nosso apoio. E a gente deixa também o convite para que as pessoas possam entender esse papel da inovação, a importância da inovação nos processos, né, locais, e entender que a inovação ela está nos pequenos detalhes, ela está no dia a dia. Então, não estamos longe de construir em nossa cidade, em nossa Bauru, um universo, uma cidade, um ecossistema que a gente possa, sim, ser mais atrativo e possa utilizar melhor aí o potencial das nossas universidades e das nossas empresas. Secretária, só para a gente encerrar, eu sei que uma perspectiva a um médio e longo prazo com a criação desse projeto é ir transformando Bauru pouco a pouco, né, numa espécie de polo tecnológico. Como é que você coloca e você trabalha com setores que têm objetivos tão diferentes, aparentemente tão diferentes, que é o setor público, a iniciativa privada e as universidades, né, as instituições de ensino? Como é que você coloca todos esses setores conectados em prol de um mesmo trabalho? Eu falo que a nossa Secretaria de Desenvolvimento ela é um grande exemplo disso, né? Nós atuamos juntamente com o apoio de todas as demais secretarias e autarquias, mas nós trabalhamos com esse mapa que nós chamamos
Cidades, que é um mapa que contém um pouco de tudo, né? Nós atuamos no desenvolvimento econômico, no turismo, na renda. Então, qual é a mão de obra que eu tenho qualificada em Bauru e quais são as vagas de trabalho disponíveis? E aí nós criamos alguns programas municipais para a gente poder mensurar tudo isso e ter banco de dados. Sem banco de dados, sem estatísticas, é difícil você fazer política pública para que a gente possa acertar o alvo definido aí nesse planejamento. Então, eu acho que um belo direcionamento está vindo através da nossa comissão. Hoje mesmo, à tarde, vamos receber um grupo de trabalho da comissão na CDCom, que vai tratar da nossa novidade do ano, que é a Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. É uma novidade para Bauru. Nós vamos seguir o cronograma do governo federal, que começa no dia 15 de outubro, então é uma data nacional, mas nós vamos fazer a nossa semana municipal. Essa semana vai prever várias atividades, palestras, oficinas, apresentações e outras tantas atividades que depois nós vamos divulgar, para que a gente possa plantar essa semente na nossa cidade e que a gente possa falar de inovação a todo momento. Nós estamos também com outro projeto encaminhado junto à Unesp, para que a gente possa, através aí do professor Marcelo Carboni, para que a gente possa falar mais de inovação e que a gente possa mensurar isso. Nós somos uma cidade que tem uma indústria pulverizada e isso é uma grande fortaleza. Nós não dependemos de uma matéria-prima única, nós temos as universidades que nos ajudam. Então, nós temos uma cidade que tem grandes potenciais e eu acredito que através do trabalho destas comissões, através da alteração das nossas leis e trazendo o olhar da inovação, inclusive para a legislação da nossa cidade, nós vamos conseguir dar alguns passos e sedimentar esse trabalho que, como você bem disse, não é curto prazo, mas temos que começar a fazer. Os nossos filhos aí, os nossos netos, tenho toda certeza que verão uma Bauru muito diferente nos próximos anos. Bom, nós recebemos aqui no programa Espaço Aberto a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Aline Fogolin, falando conosco um pouco aí sobre os detalhes do texto do projeto de lei de inovação aqui para o nosso município. Aline, eu queria te agradecer pela presença. A gente que agradece como secretaria. A secretaria está sempre de portas abertas e qualquer dúvida é só encaminhar aí para o nosso e-mail, desenvolvimento@bauru.sp.gov.br, sempre à disposição. Obrigada mais uma vez, agradeço também a sua sintonia e até a próxima.